Nesta aula vou mostrar para vocês como instalar tomada com interruptor no mesmo ponto. A NBR 5410 diz que devemos ligá-las separadamente por circuitos distintos, conforme item 4255, que diz: os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Ou, como exceção a essa regra, no mesmo circuito, como diz o item 9533. Mas para ligar no mesmo circuito, devemos atender às seguintes condições. A corrente da iluminação com a tomada não pode ser maior do que 16 amperes. Nem os pontos de iluminação, nem os de tomada devem ser atendidos em sua totalidade por um único circuito, ou seja, não pode ser todo o circuito formado por iluminação e tomada ou vice-versa. Esse tipo de ligação não pode ser feito na cozinha, área de serviços e locais semelhantes. Como vocês sabem, essas tomadas devem ser atendidas por circuitos exclusivos. Essa observação está na letra C, que exclui o item 9532, que menciona esses circuitos. Como a norma exige que os cabos de tomadas devam ser de no mínimo 2,5 mm, então não podemos de forma nenhuma colocar tomadas nos cabos de iluminação que têm 1,5 mm. Até porque esses cabos da iluminação normalmente não têm a presença do cabo de proteção, então é mais um motivo para não usar os cabos da iluminação para tomada. Mas o contrário, como exceção à regra, é permitido, como acabamos de ver, e a instalação é bem simples. Basta ligar a tomada normalmente e, como o interruptor só precisa da fase, então é só derivar a fase para o interruptor e o neutro para a lâmpada. Para fechar o circuito, ligue o retorno entre o interruptor e a lâmpada. Finaliza colocando o acabamento. Se for tomada com dois interruptores, basta derivar a fase para os dois interruptores e o neutro para as duas lâmpadas. Pessoal, esse tipo de ligação é feito quando não temos o circuito de iluminação tão acessível na instalação, como por exemplo um eletroduto que está obstruído que só deu para passar os cabos da tomada. Aí usa esse recurso. Mas de forma geral, o que é recomendado de fato é separar os dois circuitos, tanto tomada quanto iluminação. Vamos para a prática? A tomada já está ligada e os cabos que vêm do quadro são do circuito exclusivo para tomadas. Só para reforçar, o cabo de aterramento vem do barramento dele e é ligado no borne central da tomada. A fase vem do disjuntor e é ligada no borne da direita, visto que o pino do aterramento está para cima, e o neutro no borne da esquerda. Mostrarei para vocês duas formas de fazer essa ligação. Primeiro, encaixe o módulo no suporte. Essa primeira forma seria ligando a fase da própria tomada no interruptor. E para fazer isso, nós vamos usar um pedaço de cabo de uns 10 centímetros. Isso só é possível quando o modelo de tomada tem um borne com encaixe para dois cabos como esse. O termo popular para essa ligação é jampear a fase. Notem que estou usando um cabo de 2,5 mm para fazer esse jump. Isso é necessário para o aperto ser o mesmo nos cabos, porque como a fixação do cabo é feita por chapa, então o cabo de 1,5 mm poderia ficar frouxo em uma dessas entradas do borne da tomada. Como os cabos são de mesma espessura, o aperto fica igual. Por fim, lembre-se de manter um padrão e ligar a fase no borne central do interruptor. A fase passa pela tomada e alimenta o interruptor. Vamos passar o cabo de retorno, que está com a cor vermelha para facilitar o entendimento. Mas, como vocês já sabem, ele pode ser de qualquer cor, inclusive preta, desde que não seja verde ou azul. Ele já está com o terminal na ponta para ligar no receptáculo da lâmpada. Pessoal, não pensem que o borne da tomada onde foi feita a derivação ficará sobrecarregado, pois as lâmpadas demandam pouquíssima corrente. E isso não afetaria uma tomada que conduz até 10 amperes. A ligação ficaria assim. Por motivos óbvios, o interruptor deve ser instalado acima da tomada, senão você vai ligar algo na tomada e vai atrapalhar no acionamento do interruptor. Temos que derivar o neutro também para a alimentação da lâmpada. Nessa instalação, irei usar um conector de pressão à mola para fazer essa emenda de derivação. Então não tem jeito.
teremos que cortar o cabo. Estou usando um conector até mesmo para vocês verem a execução dele na prática numa situação real. E ele deve ser de no mínimo 3 vias para conseguir derivar. Lembra que eu falei na aula de conectores que a emenda de derivação é a mais usada nas instalações elétricas? Então, se for usar esse tipo de conector nas instalações, lembre-se de comprar esse de 3 vias em maior quantidade. Nesse caso, como o cabo foi cortado, então o cabo que vem do barramento será derivado um para a tomada e o outro para a lâmpada. Como esse serviço é feito com os braços levantados, então levem esse pedaço de cabo da alimentação da lâmpada já desencapado e com terminal para facilitar o serviço. Como vocês viram na aula de conectores e como eu estou mostrando aí agora também, como vocês podem ver, a execução é muito fácil de fazer. Mas por ele ter um preço bem elevado, eu indico ele justamente para situações como essa, para instalações de qualquer ponto de iluminação no teto. Pronto, agora é só conectar os cabos no receptáculo da lâmpada. Lembrando sempre de conectar o cabo do neutro no borne que está em contato com a rosca do receptáculo. Eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas é bom lembrar para isso fixar na mente de vocês. Recapitulando o que foi feito, o neutro alimentou tanto a lâmpada quanto a tomada por essa emenda de derivação, o cabo de aterramento veio direto para a tomada e a fase veio direto para a tomada e aqui ela foi derivada na própria tomada para o interruptor. Essa derivação pode ser feita de outra forma, vou mostrar de outra forma também. É só encaixar para testar. Ligo o disjuntor. O interruptor está funcionando normalmente e corretamente. Já a tomada nós vamos usar um multímetro para testar. Coloca na escala de tensão alternada e introduz as pontas de prova na tomada. 127 e 128 volts. Vou colocar aqui para ficar melhor para ver. Funcionando normalmente. Como eu disse, eu vou ensinar outra forma de fazer essa instalação para vocês. Ao invés de fazer a conexão usando o borne da tomada, usaremos o conector. Seria o mesmo conector, tá, pessoal? Esse de 3 vias de pressão por mola. A fase será ligada nele e a partir dele sairá um cabo para a tomada e outro para o interruptor. As duas formas de instalação estão corretas, seja usando a tomada para derivar o cabo, seja com o conector. Mas se o seu objetivo é economizar, então a primeira opção é a melhor. Além de ser mais barata, é a opção que ocupa menos espaço na caixinha 4x2. Além disso, o tempo de execução das duas é praticamente o mesmo. Podemos fazer a emenda de fio a fio? Podemos, mas desde que seja bem executada, que os cabos não fiquem folgados e que a fita isolante fique firme, quase esticada na emenda. Então, pessoal, já que jampear o cabo na tomada seria uma opção viável e mais barata, então prestem atenção antes de comprar as tomadas nas casas de materiais de construção e optem por tomadas que tenham essas duas entradas em cada borne. Isso economiza muito dinheiro e ela não tem diferença nenhuma de preço das outras tomadas que só tem uma entrada para cabos. Pronto, é assim que fica a instalação da tomada com interruptor com conector. Agora é só encaixar aí para poder fazer os testes. Ligo o disjuntor, testo o interruptor normalmente. Vamos testar a tomada com o multímetro de novo. Mais simples do que parece fazer essa instalação, né, pessoal? Tudo funcionando normalmente. Vejo vocês na próxima aula.